Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, diz você. Só quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Abrir a palavra de Deus é compreender isso. E cada vez que nós abrimos essa palavra, nós vamos permitindo com que o Senhor vá nos usando. E deixar-se usar por Ele é deixar-se conduzir por essa graça que transforma a nossa vida e que vai dando sentido a cada situação que nós vivemos. Parar diante desse mistério e começar a perceber que diante daqueles que são enviados a anunciar, a nossa vida se transforma num sinal de graça. Perceber que Deus vai usando, que quando eu me deixo transformar, que quando eu me deixo guiar, que quando eu me entrego, é aonde Deus transforma a nossa vida. Olha para essa pessoa que está do seu lado, pergunte assim para ela: você tem deixado Deus te usar, criatura? Você tem deixado Deus te usar? Você tem sido instrumento de Deus? Você tem sido um portador, uma portadora de Deus? E aí a gente começa a perguntar: sabe, padre, até que eu tento deixar-se usar por Deus é deixar de fazer aquilo que eu quero, para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Dá só mais uma olhadinha. Olha para as pessoas assim: você está disposta, criatura, a deixar Deus fazer o que Ele quiser na sua vida? Sim ou não? Se você tiver que perder tudo para que Deus seja tudo, você é capaz disso, sim ou não? Sou, padre. Mas quando a coisa aperta, você chora. Quando a coisa fica difícil, você reclama. Quando Deus mostra os sinais, você se afasta. Olha o que ele diz na primeira leitura: eu vou enviar um anjo à tua frente para organizar toda a sua vida. É por isso que a gente celebra a festa dos anjos. Esses dias nós colocávamos nas mãos de São Miguel, São Rafael e também de São Gabriel a nossa vida. Mas hoje são os anjos da guarda. Olha para essa pessoa e pergunta assim para ela: você já falou com seu anjo da guarda alguma vez? Você já falou com ele alguma vez? Aí você olha e fala assim: pá, você acha que eu sou doido? Se eu começar a falar com ele, vão achar que eu sou louco. E cada um de nós, esses dias eu dizia isso, cada um de nós, quando foi pensado e quando foi gestado, ali já recebeu um anjo da guarda. Cada um, eu, você, diz que o padre tem 3. É o anjo da gente, o anjo ministerial e o anjo protetor. São 2 anjos que protegem o padre, mais o anjo ministerial. De vez em quando eles dão umas trombadas ali. Eu vejo eles ali. E é assim. Se a gente começasse a ter intimidade com o anjo da guarda da gente, a gente teria a possibilidade de abrir o coração para experimentar aquilo que é a proteção divina. Quantas vezes você já falou assim: foi um livramento na minha vida, isso que aconteceu, foi Deus me livrando de alguma coisa? Era o seu anjo trabalhando, era o seu anjo tirando dali. Agora olha para essa pessoa e diga assim para ela: criatura santa, eu acho que o seu anjo da guarda está carente, porque faz tempo que você não reza para ele, faz tempo que você não fala com ele, faz tempo que você não tem intimidade com ele. E aí, povo santo, a gente vai perdendo. Lembra quando a gente era criança? A gente falava do anjo da guarda, a mãe falava do anjo da guarda, a gente rezava. Em algumas casas, em alguns quartos, lembra que até colocava aqueles anjinhos de gesso? Colocava lá, a gente deixava lá e olhava para aquilo como proteção. Lembra daquele quadro antigo? Um menininho, uma menininha e o anjo da guarda estendendo as mãos. Quem já viu esse quadro alguma vez? Levante a mão. É isso. É a experiência dos anjos cuidando de cada um de nós. E se eu não estabeleço essa relação com ele, eu me perco profundamente. Olha de novo, diga para essa pessoa: criatura, eu sei que ultimamente você anda dando trabalho para o seu anjo da guarda. E muito trabalho para ele. Ele tem trabalhado muito para te livrar de muita coisa, criatura. Só que de vez em quando você dá uma desviada dele. Você dá uma enganada nele, começa a fazer besteira, ele vai lá: vem cá. E muitas vezes você não quer caminhar naquela direção que é o mistério concreto do amor de Deus. E aí a gente vai percebendo que quando se coloca os anjos é para nos ajudar. Se a gente pudesse hoje fazer uma teologia dos anjos, olharíamos para o céu e veríamos vários anjos. Tem os querubins,
tem os serafins, tem as potestades, tem os arcanjos, aqueles que são anunciadores. Anjo é mensageiro, anjo é aquele que anuncia, anjo é aquele que vai levar uma notícia a pedido de Deus, é aquele que transborda o amor e nos leva para uma experiência concreta, para que a gente possa perceber a graça do Pai. Olha bem para o Padre, você já viu algum anjo na sua vida? Sim ou não? Olha, pergunta que estou fazendo, já ou não? Se não, dá uma olhadinha para o lado. Padre do céu, você não conhece, o senhor está falando que é anjo. É um anjo. Cada um de nós deveria ser anjo na vida do outro. Sabe essa pessoa que está do seu lado, você deveria cuidar mais dela, você deveria se preocupar mais com ela. O anjo é aquele que se preocupa, aquele que cuida, aquele que não quer ver cair. Então é por isso que a gente fala que tem gente que é anjo na vida da gente. Tem gente que chega para transformar, e o anjo, ele não quer nada além do que servir a Deus. O anjo não quer ser maior do que Deus. Por isso o evangelho de hoje: quem de nós, Senhor, é o maior? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus pede uma criança, coloca uma criança no centro e diz: aquele que se tornar como essa criança, ou como uma criança, este entrará no reino dos céus. Ser como criança, na ingenuidade, aquela que necessita ser cuidada. Agora olha para essa pessoa e diga para ela: é para ter o espírito de criança, criatura. Não é para ter atitude de criança, igual você fica tendo muitas vezes, dando birra, brigando, emburrando qualquer coisa. Essa atitude de criança. Já viu como é que criança? Quando criança gosta, ela gosta. Quando não gosta também, não adianta. E tem criança, a criança ela traz essa destreza. Por que está dizendo? Porque a criança ela depende. Olha um bebê, quando nasce um bebê, ele consegue viver sozinho? Ele consegue fazer tudo sozinho? Se você deixa ele sozinho, ele vai viver, sim ou não? Ele precisa do outro, ele se coloca nas mãos do outro. É por isso que Jesus está dizendo: coloque-se nas minhas mãos, entregue a sua vida nas minhas mãos, porque esse é o maior no reino dos céus. Não é maior no reino dos céus aquele que faz muita coisa, aquele que é mais inteligente, aquele que consegue ganhar muito dinheiro, aquele que tem muitos amigos, mas aquele que entra no reino dos céus é aquele que traz a humildade dentro do coração, é aquele que não olha além. Criança tem a ternura e a delicadeza de ver através dos seus olhos a beleza que nós não enxergamos, às vezes tão simples, mas é ali onde mora Deus, porque Deus, povo santo, Ele é muito simples. A gente que vai complicando o tempo inteiro a nossa relação com Deus. Conta uma coisa para o padre: quando você era pequeno, quando você era bem pequeno, alguma vez sua mãe ou seu pai falou assim para você: cuidado, Deus está vendo? Já falou isso não? Alguma vez? Já falou assim para você: cuidado, Deus vai castigar? Sim ou não? Olha a besteira que a gente faz na vida da gente. Se Deus é misericórdia plena, se envia anjos para nos proteger, como que Ele vai ficar vigiando? Como que Ele vai querer condenar? E aí a palavra vai nos dizendo, quando a criança ela se joga no colo da mãe ou no colo do pai, ela se abandona, ela não tem medo. E é isso que Ele está dizendo, é jogar-nos no colo de Deus. Para chegar ao reino dos céus é preciso fazer isso. E aí Ele disse: se alguém não receber uma criança como essa, não me recebe. Mas aquele que a recebe está me recebendo. E aquele que causa um escândalo a uma dessas crianças deveria até desaparecer. O propósito de Deus é muito claro: deixar-se proteger, deixar-se cuidar e ter atitude de cuidado. Dá só mais uma olhadinha e pergunta assim: você gosta de ser cuidado, criatura? Ah, padre, tem gente que ama e só quer ser cuidado. Agora olha para o padre: cuidado demais mata o outro. Cuidado demais sufoca o outro. Você já viu aquele povo que é grudado o tempo inteiro? O tempo inteirinho. Ah, não dou conta. Gosto de cuidar demais dele, padre. Gosto de cuidar demais dela. Já viu gente fazendo isso, sim ou não? Que jeito que acaba? Acaba descuidado. Porque quando é em excesso, a gente acaba sufocando. Eu já vi gente falando assim: padre, cuida demais. É um cuidado tão louco que eu nem consigo mais respirar. Aí virou um sufoco. O cuidado, ele tem que ter a ternura de deixar o outro ir. Observa quando a criança é pequena, que o pai fala assim: vai. Ela vai, quase cai, mas ele fica de longe, deixando ela dar os passos. Tem gente que cuida tanto do outro, que impede o outro de crescer.
que impede o outro de viver, que impede o outro de dar passos. Outro dia eu vi uma cena que me chamou muita atenção. Eu vi numa casa, menino não, um homem já de 32 anos, a mãe tem que colocar comida no prato, tem que ir lá e dar para ele, e às vezes até colocar na boca. Ela fala assim, meu bebê. Ah, gente, na hora que eu vi aqui um marmanjo desse tamanho, ser chamado de bebê, não vai crescer nunca. Olha como a gente infantiliza o outro. Não, porque eu amo demais, então eu dou lá na mão. Manda levantar e pegar. Manda ter uma atitude. Cuidar do outro e ajudá-lo a dar um passo em direção àquilo que ele precisa dar. E você não pode resolver o problema de todo mundo. Você não pode resolver o problema de cada pessoa. Sempre está protegendo, sempre está livrando, sempre está tirando. O outro ele tem que passar pelas suas quedas. E aí a gente cuida de longe. A gente vai cuidando para que ele possa crescer profundamente. Observa um pai, por exemplo. O filho briga na escola. Ele vai lá e arma o barraco. Já viu assim ou não? Filho meu, ninguém mais. Deixa o menino resolver o problema. Aconselha. Se foi gravíssimo, se foi outra coisa de outro mundo, aí sim, você pode até entrar. Mas deixa a pessoa cair, levantar-se. E você está ali como apoio. Se ela precisar, é onde você vai pegar na mão. É onde você vai ajudar o outro a dar um passo em direção à fé. Porque senão você perde a oportunidade de deixar o outro crescer. E aí a palavra vai dizer, uma casa, que é uma casa de oração, ela é visitada por anjos. Uma casa que é uma casa aonde se partilha a vida, ela é visitada por anjos. E aí você vai entendendo, olha o propósito de Deus, reconhecer aquilo que somos para poder crescer na própria vida. O cuidado exige de nós a certeza de deixar o outro caminhar de forma concreta. Olha para essa pessoa mais uma vez e diga assim para ela, você está se cuidando, criatura? Você está se cuidando? Tem gente que cuida tanto do outro que esqueceu de cuidar de si mesmo. E aí vai se anulando, vai se deixando. Primeiro eu cuido de mim, para depois eu cuidar de você. Aquilo que eu tenho é aquilo que eu te dou. Aquilo que eu possuo é aquilo que eu vou te oferecer. E aí não anule a sua vida, cuidando de algo ou de alguma coisa que poderia dar passos sozinhos. É Deus dizendo para nós, o cuidado que eu recebo é o cuidado que eu dou. O cuidado que eu dou é aquilo que transborda toda a minha vida. Olha mais uma vez e diga para essa pessoa, Deus está cuidando de você, criatura. Ele manda anjos. E aí você vai entendendo, cuida de mim, Senhor. Bate assim no peito e fala, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, ô fulano, cuida de mim. Tá doente? Ah, mas eu estou tão carente. Cuida hoje um pouquinho de mim. Cuida um pouco de mim. Você não precisa pedir. O cuidado é sinal de graça. O sinal ele é dado. O cuidado ele é dado como sinal de um amor que transborda. Quando o Senhor manda anjos, é para a gente poder perceber que Ele não nos abandona em nenhum momento. Deus sempre cuida. Quando você cai, Deus está ali para te levantar. Quando você está festejando, Deus está ali para festejar com você. Quando você sofre, Deus também está ali sofrendo com você. Por isso os anjos vêm em forma de humanos para nos ajudar a olhar para frente e a perceber que Deus tem um detalhe enorme para cada um de nós. Dá só mais uma olhadinha e diz assim, eu sei que você é um anjo na vida de alguém. Eu sei que você é um anjo na vida de alguém. E é isso que a gente é. Nos cuidados de Deus, a graça que Ele traz para cada um de nós. Coloca a mão assim no peito e peça isso hoje para Ele. Reza assim comigo agora. Reza assim. Cuida de mim. Peça isso hoje. Sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Faz isso agora. Você dê um abraço bem forte. Deixa Deus cuidar agora. Deixa Deus cuidar das suas feridas. Deixa Deus cuidar das suas dores. Eu não sei como você chegou aqui, mas quando nós começamos um cerco de Jericó, nós estamos travando uma batalha. É Deus cuidando de nós durante 7 dias, para que possamos nos libertar de tudo aquilo que nos oprime. Diga hoje para o Senhor. Talvez você não foi cuidado e nem cuidada como deveria ser. Talvez tenha ficado um vazio tão grande dentro do seu coração, na expectativa que você colocou, e muitas vezes você foi ferido.
Muitas vezes você foi rejeitado, abandonado. Muitas vezes te trataram com indiferença. Mas existe um Deus hoje que te abraça. Te abraça tão forte, diz: eu cuido de cada detalhe. Eu cuido das suas dores. Eu cuido das suas lágrimas. E nesse abraço, filho, nesse abraço, filha, você não precisa de mais nada. Porque no colo de Deus, nós somos agraciados. O seu anjo agora te abraça, no mais profundo. Embora você não veja, mas ele está aí. E cada vez que você chora, cada vez que você pede, ele vem. Agora, recebendo esse cuidado, peça a Deus que cuide de alguém que talvez nem esteja aqui. Peça a Deus para cuidar daquele que agora sofre, que às vezes está necessitando tanto agora da visita do seu anjo da guarda. Pede para ele ir lá. E ele vai. Ele vai. Ele restabelece. O anjo é o mensageiro. É aquele que leva a cura. É aquele que leva a graça. É aquele que leva a bênção. É aquele que restitui esses mensageiros que transformam o nosso ser. E peça mais uma vez. Peça. Cuida de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Olha aqui pro Padre. Faz assim com as suas mãos. Se lembra quando você era pequeno? Quando você caía, você machucava? O que a sua mãe fazia? Ela dava um beijo e passava. Parecia mágica. Parecia um milagre. Ela chegava assim: foi só um pulo. Vem cá. Dava um beijo. Vem cá, deixa eu dar um beijo. Dava um beijo e passava. Mãe é anjo. Mãe é um anjo na nossa vida. Quando dói, Deus chega. Ele te beija e diz para você: vai passar, filho. Já está passando. Mas é preciso vir para Ele. É preciso deixar-se cuidar por Ele. No cuidado mais terno, que transborda toda a nossa existência. Mesmo quando a gente não quer. Lembra quando você era pequeno também? E tinha que tomar um remédio ruim? Você nem aguentava, mas você tinha que tomar. Sabe aquele terrível? Não sei que sua mãe já te deu isso alguma vez. Ovo de pato com emulsão Scott, meu Deus. E dizia que aquilo era bom. Você não queria de jeito nenhum, ela enfiava na sua boca. Não, mãe, ó. Você engolia aquilo. E depois curava. Ela sabia o que era bom pra gente. Deus sabe o que é bom pra você. Algumas coisas são amargas no início, para depois se tornarem doces naquilo que Deus quer para você. Então não reclame, só acolha aquilo que Deus está fazendo. Deus cuida de tudo. Sabe, de vez em quando você estressa muito e você fica tão preocupado com cada coisa. Tem coisa que você vai poder fazer, tem coisas que só Ele. Quando escapa do seu controle, é onde entra o desespero. É onde você se perde. Mas quando sai do nosso controle, é hora simplesmente de falar: agora é com o Senhor. Agora o Senhor pode fazer e realizar tudo aquilo que tem que ser realizado. Olha de novo aí para o lado. Fala para essa pessoa: o seu anjo já está cuidando de tudo. Está te protegendo, criatura. Você não está só. Você tem uma proteção especial, porque foi Deus quem te deu. Ninguém consegue roubar o anjo da gente. E você já viu que ninguém fica brigando, querendo o anjo do outro? É a melhor coisa do mundo. Porque uma vez que foi dado para você, você não pode dar ele para ninguém. Gosto mais de você, toma meu anjo para você. Ele fala assim: sou seu até o último dia. E é assim que Deus faz, cuidando de cada detalhe da nossa vida.